O ditador da Venezuela mostrou um novo mapa à população e se referiu a tal mapa como Mapa Amado. Está evidenciado naquele mapa uma extensão territorial da Venezuela sobre o território da Guiana, mais precisamente a chamada Guiana Essequiba, assim chamada pela Venezuela. Nós temos que a tensão entre os dois territórios, de Guiana e de Venezuela, tem aumentado de maneira bastante significativa e isso envolve o Brasil sob diversos aspectos. E um deles é a nossa fronteira. Não por acaso, inclusive, o Brasil já designou e mandou militares para a região e também hoje acabou enviando blindados para fazer maior patrulha naquela localidade, com o objetivo não de entrar em guerra contra Nicolás Maduro na Venezuela, nem contra Irfan Ali da Guiana, mas sim a presença política militar do Brasil na fronteira tem como objetivo justamente tentar minimizar e dialogar para que não haja um conflito aberto entre Guiana e Venezuela. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje, até que ponto o Brasil é afetado numa eventual guerra envolvendo os dois países. Mas antes, aqueles recados importantes do YouTube. Vou pedir a você que compartilhe o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica e convidar você a conhecer o nosso e-book escrito para que você tenha ali o beabá, o caminho a ser seguido na hora de estudar geopolítica. Para baixar o nosso e-book é só você clicar no link da nossa descrição aqui do vídeo e, claro, escrever o seu nome e o seu e-mail. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Respeita a Geografia. Eu sou o professor Éder falando com vocês a respeito de geopolítica. E eu vou reiterar o pedido. Divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. E além do mais, não se esqueça de deixar o like. Isso ajuda bastante o nosso canal. Pode apostar. Pessoal, nós temos aí uma foto do Nicolás Maduro segurando um novo mapa da Venezuela, digamos assim, e falaremos aqui sobre essa região em disputa que envolve o Brasil. O Brasil no meio da guerra, mas antes pergunto, lembra da imagem que nós começamos esse vídeo? Eu vou voltar a ela para que nós observemos e liguemos novos pontos para a compreensão da disputa entre Venezuela e Guiana. Por quê? Muito se fala dos Estados Unidos, mas existe um player na geopolítica importante no atual contexto, que é a China. É claro que a China não tem uma postura muito clara em relação à sua pretensão geopolítica na América do Sul, exceto a partir da construção de infraestrutura no âmbito ali da chamada nova Rota da Seda. Há sim, por parte da China, interesse gigantesco de construção de infraestrutura e de aproximação de relação econômica entre Pequim e os países da América do Sul. Muito bem. Por outro lado, os Estados Unidos têm uma perspectiva muito objetiva para a América do Sul e compreende esta região como sendo sua região de influência natural. Não somente o Caribe, mas também o Atlântico Norte, assim como a região da América do Sul, que inclui, inclusive, claro, evidentemente, a Venezuela. Porém, essa foto que nós vemos aí é uma foto entre o encontro que se deu entre Nicolás Maduro e Xi Jinping em setembro do corrente ano. Em outras palavras, nós tivemos a viagem de Nicolás Maduro para a China para discutir a aproximação econômica, investimentos econômicos da China na Venezuela. Então nós observamos claramente que há uma Venezuela que apoia uma única China e a contrapartida seria a China reconhecer que é direito venezuelano o território da Guiana Essequiba, o território da Guiana, enfim. Fica a pergunta no ar. Por quê? Muito se discute, conforme diz, reitera a questão dos Estados Unidos, a influência da geopolítica norte-americana no nosso continente. Porém, nós temos que observar também, neste atual cenário onde se debate a questão do multilateralismo, do chamado sul global e assim por diante, temos que observar até que ponto a China não apoiaria, eventualmente, a Venezuela na questão com a Guiana. Fica aí para que nós reflitamos e observemos os próximos capítulos sem desprezar a importância da China. E no vídeo de hoje nós iremos falar, conforme dissemos, a região em disputa e a posição do Brasil, a questão da geografia, as fronteiras e a diplomacia avançando. O mundo no mapa. Então, Nicolás Maduro, vejam vocês, governante da Venezuela, como diria-se, não é? De maneira mais precisa, ditador venezuelano, vai dizer que o novo mapa da Venezuela é este. Eu vou até aumentar a vocês para que vocês observem que esta região na porção limítrofe aqui do território da Venezuela é a região de Essequibo.
Esta região aqui corresponde, conforme nós já falamos em outros vídeos no nosso canal, a 75% do território da Guiana. E então nós temos que Nicolás Maduro apresenta este mapa como sendo o mapa da República Bolivariana de Venezuela, sendo, portanto, o novo mapa do país. E diz ainda, ordenei de maneira imediata publicar e levar em todas as escolas ou para todas as escolas, liceus, conselhos comunitários, estabelecimentos públicos, universidades e em todos os lugares do país o novo mapa da Venezuela com a nossa, no caso, Guiana Essequiba. Este é nosso mapa amado. Aí está, então, a declaração de Nicolás Maduro pedindo, ordenando, não é, que um novo mapa da Venezuela seja colocado nas escolas, nas universidades, consequentemente deve sair na imprensa e assim por diante. O que nós temos aqui, portanto, é uma construção do imaginário diante da população da Venezuela de que o território venezuelano não se finaliza onde finalizava até alguns dias, e sim é também para dentro do atual território da Guiana. A grande pergunta que se faz e tem nos deixado de cabelo em pé é justamente quais serão as medidas práticas da Venezuela para apossar o território da Guiana. Por quê? O Nicolás Maduro agrega esta região aos mapas oficiais da Venezuela, discute ali fazer um censo populacional para aquela região, para anexar essa população e dar documentos a elas de cidadania venezuelana, enfim. Okay? Então há uma pretensão burocrática de anexação, não só do território, mas de incorporação dessa população da Guiana ao território venezuelano. E mais, nomeia um general para esta região da Guiana, como que se ele fosse o representante daquela localidade, no caso ali um representante venezuelano, em um território onde ainda, não é, em termos oficiais, há uma população estimada ali em 200 mil habitantes que falam inglês, sobretudo, não é, uma vez que a Guiana tem a língua inglesa como principal língua de seu território, inclusive a língua oficial, enfim, né? Então, quais serão as medidas práticas da Venezuela? Ele está tomando em termos retóricos. Quando começar o censo, quando começar a demarcar fronteira, nós teremos um conflito. E aí resta saber qual será a posição da China, qual será a posição de outros territórios. Nós temos que a Guiana, inclusive, diz que vai apelar para o Conselho de Segurança da ONU para decidir e debater a questão e, claro, proteger os interesses da soberania territorial da Guiana, pelo menos é assim que trata o Irfan Ali, que é o governante, o presidente da Guiana, enfim. A região em disputa, conforme nós já falamos aqui, é a chamada Guiana Essequiba, fica no oeste da Guiana e, portanto, faz fronteira com o Brasil. E, em especial, uma fronteira com o território de Roraima, não é? A pronúncia em alguns lugares do Brasil é Roraima. Okay? Mas eu falo Roraima, perdoai aí o sotaque de São Paulo. Enfim, 160 mil km² é esta região, 200 mil habitantes e cheia de recursos naturais como bauxita, ouro, urânio, além, claro, da descoberta de petróleo, sobretudo na zona costeira. Além do mais, a possibilidade da construção de usinas hidrelétricas na bacia do rio Essequibo. Não é? Então, a potencialidade de riqueza nesta região é muito grande. Agora, observamos o Brasil, não é? Neste conflito, nessa disputa. Aqui nós temos a fronteira norte do Brasil, destacada na cor vermelha, o estado de Roraima. Aqui fronteira norte a Venezuela e aqui fronteira leste, ok? Seria a Guiana. Quando observamos aqui o estado de Roraima, portanto, faz fronteira ao norte com a Venezuela, bem como também a oeste com a Venezuela, toda essa extensão geográfica de fronteira entre o Brasil e Venezuela envolvendo o estado de Roraima, não é? Ou Roraima. E temos ainda a fronteira envolvendo o território de Roraima, ou Roraima, ali com a Guiana, uma fronteira bastante complexa, portanto, a fronteira do Brasil e a região em disputa, em boa parte, tem uma tríplice fronteira envolvendo o Brasil nesta região aqui, que envolve inclusive o chamado e famoso Monte Roraima, ou Roraima. Tudo bom? Então nós temos aqui um outro mapa destacando e evidenciando a região em disputa. E eu trouxe para a gente observar aqui também, e vale a pena nós termos essa clareza, o seguinte: do ponto número 1 ao ponto número 2 no mapa, o estado de Roraima, repita-se, ou Roraima, tem uma fronteira desta região número 1 aqui,
até lá, aquela outra região número 2, a fronteira de Roraima com a Venezuela é de 1.400 quilômetros, é uma fronteira bastante extensa, né? A propósito, inclusive, a fronteira entre Brasil e Venezuela é de 2.200 quilômetros, tudo bem? E 1.400 quilômetros é somente a fronteira entre Roraima e Venezuela, ou Roraima. Quando nós olhamos esse estado no norte do Brasil, aqui é a região número 2, ok? E a fronteira com o território da Guiana, nós temos ali 1.600 quilômetros, mas aí não é somente o estado de Roraima, não é? Nós temos aqui toda esta localidade, certo? Envolvendo também a fronteira, o estado do Pará, mais a sudeste aí, conforme nós podemos observar. Trago dessa maneira o número porque não encontrei a informação que precisasse qual que é o tamanho da fronteira entre Roraima ou Roraima e a Guiana, tudo bem? No caso, a fronteira entre Brasil e Venezuela é de 2.200 quilômetros, conforme disse. Agora, a fronteira envolvendo o estado de Roraima e a Venezuela é de 1.400 quilômetros, enfim. Agora, para a relação Roraima e Guiana, eu não achei os dados. Se alguém tiver, eu até gostaria que você escreva aqui nos comentários do nosso vídeo, ok? Avançando, observando ainda a relação da geografia com a fronteira do Brasil com os países. E quando nós olhamos esse mapa de topografia, ou seja, do relevo do estado de Roraima, no limite fronteiriço com os dois territórios ali em disputa, ao observarmos justamente na região norte, e vale a pena nós destacarmos, eu vou destacar com vocês na cor azul, embora esteja na cor vermelha, observando aqui esta localidade que eu estou achurando na cor azul, aí é o limite fronteiriço, nós temos a cor vermelha que denota uma região de altitude elevada. Aliás, as regiões mais altas do Brasil se encontram justamente no chamado Monte Roraima, que se encontra nesta região. E ao observarmos aqui para a fronteira com a Venezuela, nós temos um relevo profundamente acidentado. Então, é o relevo acidentado. Em outras palavras, é muito difícil o trânsito nesta localidade, não somente por causa do relevo, evidentemente, mas mais para o sul você tem aqui a presença da floresta amazônica fechada, não é? Existem as regiões de cerrado também importante nesta localidade, enfim, tudo bom? Então, você tem região de floresta fechada, região de relevo acentuado, acidentado e, portanto, inóspita e de difícil trânsito, de modo que o caminho da Venezuela para o território da Guiana vai perpassar pelo Brasil, pelo interior do território da Guiana, caso eles de fato entrem em guerra, ou pelo menos seria o caminho mais fácil, né? Aí vocês veem o destaque na foto, né, justamente do Monte Roraima, muito bonita, inclusive a paisagem, e aumentando aí a imagem para que nós a observemos. Bom, avançando, o mapa aqui traz para a gente duas coisas importantes, a fronteira e o nome das principais cidades. Você tem aqui Pacaraima, né, na região norte do território de Roraima, e temos aqui Bonfim. São duas cidades que ligam o Brasil a estas regiões, seja da Guiana ou seja da Venezuela. Inclusive, por Pacaraima é por onde entrou grande e elevado número de refugiados ou pessoas que migraram da Venezuela fugindo ali das condições de precariedade da vida humana. Agora, na relação Brasil-Bonfim, né, no caso ali, desculpem, da relação Brasil-Guiana, Bonfim é uma cidade importante, onde você tem um fluxo migratório de pessoas que trabalham num país, vivem no outro e assim por diante, assim como também em Normandia, um pouco mais ao norte, né? Mas o que nós vamos perceber claramente é que, nesta porção aqui, norte, extremo norte do estado de Roraima, não há uma grande ocupação urbana, mas uma reserva indígena, inclusive a chamada reserva indígena, observando aqui no mapa, não é? Foi demarcada nas últimas décadas a chamada reserva Raposa Serra do Sol. Então é uma região de reserva indígena, né? Então por isso também nós temos que a rodovia ela sai da relação Brasil-Venezuela e faz esse trajeto aqui, ó, até Boa Vista e também desde a região de Bonfim até a região de Boa Vista e, portanto, não atravessando as reservas indígenas. Vocês veem nesse mapa aí na cor em amarelo a reserva Raposa Serra do Sol e na cor laranja na parte noroeste do estado, não é? De Roraima, a reserva indígena de Yanomami. Okay? Aliás, no nosso e-book que eu escrevi para você aprender geopolítica, dê uma olhada. Existe uma seção ali que eu trato sobre a geopolítica do meio ambiente.
Ali eu sugiro, inclusive, um dos livros escrito por um coronel do Exército Brasileiro a respeito da reserva indígena Raposa Serra do Sol, não, sobre a reserva Yanomami, que é esta na cor laranja que aparece no nosso mapa aí, né? Então, quando voltamos aqui um mapa, vocês veem a rodovia e o quanto nós temos que a rodovia que liga o Brasil e Venezuela. Esta rodovia vai para Boa Vista e a outra ali, eventualmente, de Boa Vista para Normandia e Bonfim e, portanto, não acesso a estas localidades, exceto no caso, não é, por rodovias que não são asfaltadas e assim por diante. Então, é uma região de difícil acesso. Temos aí, né, a questão política envolvendo o Brasil, envolvendo a Venezuela e também a Guiana. Tudo bom? Por quê? Além do Brasil ser afetado porque a fronteira brasileira em disputa, não é? Nós temos também que estes territórios são de difícil acesso e o caminho mais notável, mais fácil é atravessando pelo Brasil, da Venezuela em direção à Guiana, não é? Exceto se a Venezuela vai construir infraestrutura e assim por diante naquela região para entrar para o território da Guiana e fazer guerra, etc., né? Bem, além disso, existe a questão importante da liderança que o Brasil tem na América do Sul, na América Latina como um todo, enfim, não é? E aí envolve a questão não somente diplomática, que o Brasil tem que tentar dar uma solução pacífica para essa disputa, enfim, mas também a questão econômica e migratória, porque nós teremos uma crise certamente grande na região, não é, em disputa, na região em guerra, ali habitam 200 mil habitantes e o caminho mais fácil é ir para o Brasil a fim de tentar fugir da guerra. É claro que se a Venezuela entrar pelo território da Guiana sem passar pelo Brasil, a população vai se refugiar no Brasil buscando, claro, não lutar, não morrer na guerra e coisas assim. Então o Brasil é diretamente afetado, conforme podemos notar a partir dessas reflexões. Uma coisa importante: no dia 4 de novembro, depois que foi anunciado por parte do governo Nicolás Maduro que haveria o referendo, o Brasil foi à Venezuela. O governante do Brasil, que é o Lula, é um amigo, não é? Conforme sabemos, do Nicolás Maduro. Aliás, essa é uma relação bastante difícil para o Brasil, por vários aspectos, o nosso caso aqui. Mas o fato é, nós temos que o Celso Amorim, que é o ministro, não é, para assuntos internacionais do governo atual do Brasil, do Lula, vai à Venezuela para conversar com Nicolás Maduro e tentar certamente dissuadi-lo, não é, de uma empreitada militar. E hoje nós vamos ter aí o governo do Brasil convocando o Celso Amorim e também convocando o diplomata brasileiro, o chanceler, o Mauro Vieira, para discutir uma saída diplomática e pacífica para a tensão que tem aumentado na região. E claro, o Ministério das Relações Exteriores do nosso Brasil hoje já enviou para a região, ao longo desses dias, militares e também armamentos, em especial blindados, não é? O objetivo, conforme disse no começo do vídeo, era justamente, ou seria justamente, minimizar a tensão e, claro, tentar buscar uma solução pacífica para essa disputa que pode, infelizmente, arrastar esta região para a guerra. Tudo bem? Conforme, não é, estamos observando aí nesses últimos dias. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença, eu reitero, indique o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica, para que elas tenham acesso ao nosso conteúdo feito aqui com o maior esmero, não é, toda a dedicação possível. No mais é isso, conforme sempre digo, a vocês, respeitem a geografia e até mais. Tchau, pessoal.